Considere o campo vetorial, blá blá blá, mais alguma coisinha, onde o φ é isso. Calcule o trabalho de G ao longo da fronteira do quadrado. Então, quadrado de... quadradão aí, né? Uhum. Módulo de x igual a 1, menor ou igual a 1. Tá falando de um quadrado que é menos 1, 1, né? Tem que ver o caminho bem aqui. Deixa eu ver se eu entendi o caminho. Eu acho que tu vai concordar comigo que o caminho é aqui, aqui, certo? Aqui é menos 1, aqui é 1, aqui também, né? Uhum. Opa. E aqui, Atashimo. Eita. Atashimo. Pronto. 1, menos 1. Show. Esse caminho é fechado, né? Uhum. Muito bem. Então a gente pode usar outros argumentos aí para fazer essa conta. Não precisa ficar fazendo cada um dos caminhos, parametrizar cada uma das retas, que é uma opção. É sempre uma opção, pode. Mas como tu tem um probleminha aqui que é fechado, então tu vai usar teoremas para lidar com isso, beleza? Uhum. É que E aí? se ele disse é fechado, então ele é um gradiente, não é? Não, a ideia não é essa. Tá? A ideia é que se você tem um caminho fechado e você quer calcular o campo ali dentro dele, Ah, se o campo vetorial surgir do gradiente de um potencial, significa que ele é um campo conservativo. uhum. E dentro de um caminho fechado, se tu for circular todo o caminho, a resposta é zero. Lembrei que tem aqui Isso. o primeiro que ele fala assim, a circulação de um integral vetorial fechado e se ao longo de linha fechado que delimita domínio quase regular é nulo. Isso. Quer um exemplo? Campo gravitacional. Sobe, desce uma escada e sobe. Qual que foi a variação de energia potencial tua? Zero? Zero, é? É isso que tu está calculando quando tu faz uma integral de linha, entendeu? Uhum. Fisicamente é isso, né? Então, foi o que tu teve ali, por quê? Porque o campo gravitacional é um campo especial, ele é um campo conservativo. Ele vem do potencial gravitacional, né? Ou seja, tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando aqui. Uhum. Só que esse campo que ele está falando aqui, muito provavelmente não é um campo conservativo. Tu sabe provar como prova para ver se é um campo conservativo ou não? Tem que pegar imagina o primeiro de fx e o outro de fy, aí pegar a derivada do fx pelo y e tem que ver se é igual a derivada do fy com o derivado sobre o x. Aí se for igual, é conservativo. O que tu tens que fazer na prática é o rotacional, né? Só que Uhum. como é uma coisa de duas dimensões, o rotacional fica meio estranho. Porque rotacional a gente pensa em vetor de três dimensões, certo? Certo. Mas isso que tu falou já serve, é a primeira parte do rotacional lá. Que por sinal é o que aparece no teorema de Green. Uhum. Dentro do teorema de Green, certo? Muito bem. Mas aí, por exemplo, dá para chamar de fx ou menos y mais x ao cubo e de fy ou x mais y à quinta. Mas fazer o que a gente faz com aquele. Com aquele outro símbolo, parece o Vzinho. O outro símbolo que parece o Vzinho, que é. É Como ali que assim? está o triângulo invertido, o gradiente do Vzinho, do de x e y. Que está sendo adicionado a isso. O Nabla. Isso. Bem, aí que tá, né? O Nabla, ele é um operador vetorial, né? Que é o gradiente. Uhum. Então significa que aquele cara que tu tá somando ali é um potencial, certo? Certo. É o gradiente de um potencial. Ou seja, ele não vai influenciar em nada no trabalho. Porque isso aqui denota um campo conservativo. Uhum. O campo que surge do gradiente de potencial é um campo conservativo. E, então, a gente sabe que num caminho fechado, tem que dar zero.
Certo. A influência dele dá zero. Entendeu? Uhum. A ideia é essa. Portanto, o que nós vamos fazer aqui? Temos que fazer o teorema de Green. Sim. O teorema de Green já resolve isso na hora pra gente. Mas tudo porque esse cara aqui não é zero. O rotacional dele não é zero, beleza? Beleza. Então como é que vão ficar as derivadas ali? Qual que é o teorema de Green mesmo? Ó, deixa eu abrir uma Que... coisa. Vou abrir uma coisa pra ti aqui. Um material muito bom que eu tenho. Integral de linha, né? Uhum. Esse material posso até te mandar depois. Ele vai falar aqui sobre todos os argumentos para poder fazer o teorema de Green. E no fim ele vai concluir aqui que no caminho fechado, se for uma curva simples, não pode ser uma curva que se entrelaça, beleza? Uhum. Ó, se a curva plana simples contínua por partes orientada em sentido anti-horário, região fechada orientada por gama, classe 1, ou seja, não pode ter, tem que ter derivada, né? Ou seja, não Sim. pode ter aqueles pontos zero lá, né? Que dá infinito. Daí, se for uma funçãozinha normal, pode fazer o teorema de Green dessa forma, beleza? Uhum. O que é a derivada, é a função do y, e o p é a Sim. função do x. Inverso um do outro, né? Beleza. Então, aqui ele vai dar altos exemplos aqui, bem interessantes. Você pode até ver. Esse material é muito, muito bom mesmo. Ó, Ah, isso aqui é uma legal. curva fechada, tá vendo? E daí ele mostra que às vezes tu vai ter que resolver uma integral dupla, né? Sim. Daí, por exemplo, essa integral dupla aqui tu só consegue resolver em polares. Aqui a gente tem que resolver, não precisa, né? Porque é um quadrado. Mas de modo geral, né? Ó, aqui, ó. Também. Beleza? Tem Ah, uma legal. coisa. Ah, não, não é aqui ainda, mas é que tem uns argumentos muito bons lá quando a gente for estudar o campo elétrico. Mas fica para a hora que a gente for estudar o campo elétrico. Uhum. Então, deixa eu colocar aqui. Entendi. E agora, né? De novo, a gente ignora essa parte do gradiente, não precisa se preocupar. Vamos só fazer as derivadas do G agora. A gente pode ver o P é a primeira parte e o Q é a segunda parte. Isso. Deixa eu só ver uma coisa. Lembra que a gente está falando de sentido anti-horário, não lembro qual que foi a rotação lá, mas acho que não importa. Né? Ele fala sobre qual é o sentido da rotação. Acho que é anti-horário, então é Sentido anti-horário, positivo. então mantém o sinal. Uhum. Uhum. Então, o Q é o segundo derivado em x dá 1, del P, del Y, derivado em Y dá menos 1. Então vai dar 2, né, na prática. Uhum. Integral dupla de... Não, tem nada. dx dy. Agora, quais que são os limitantes, né? Fácil também. Menos 1 a 1. Certo? Certo. Então vai dar 2 vezes 2 vezes 2, né? 8. Uhum. Aí, ó, saiu fácil. Se a gente está falando de... Normalmente eles pedem para colocar unidade nessas coisas, não sei se é o professor. Porque aqui está falando de trabalho, né? Então, supostamente é joule, certo? Uhum. Acho que é isso. Então a gente descobriu que ele. Não. A gente descobriu que ele é fechado por causa do gradiente ali, certo? Só pra Isso, confirmar. exatamente. Não, pera. É Ou a gente vai. fechado porque é fechado. É fechado porque isso aqui, quando tu desenha, dá uma curva fechada. Ok. Agora, quando é fechado, tem um monte de coisas que a gente pode utilizar a nosso favor. Essa questão de ser conservativo ou não. Uhum. Porém, não é conservativo. Então não é conservativo, a gente faz a conta, entendeu? Tá. Ok. Tem que fazer o teorema de Green, se não for conservativo. Se fosse, tu poderia argumentar, ó, como esse campo é conservativo, o caminho é fechado, é igual a zero. Pronto. É que. Ok, ok. Pegou a ideia? Aham. É que eu não peguei um. Ah, eu acho que o.
Ah, o próximo é diferente, que aí ele vai ser fechado. Vai ser gradiente, ué. Tá dizendo que o campo vetorial vai sair do gradiente de uma função, é isso? Não, é do exercício 3, porque o Q, a derivada do Q e do P vão dar iguais, aqui tá dizendo. Por enquanto, eu acho que eu não fiz ainda um que eles são iguais. Mas daí agradeça a Deus, porque tu só argumenta que é zero e pronto. Ah, ok. É bem mais fácil, entendeu? Uhum, É bem mais fácil. A gente quer que aconteça isso. Porque, às vezes, por exemplo, no Brasil, o cara tem muito disso. Assim, o pessoal coloca um campo desgraçadamente difícil, e daí no fim o rotacional é zero, então é conservativo, entendeu? As coisas com E, com seno em cima do E. Daí o cara olha, ai meu Deus, como é que eu vou integrar essa merda? Aí no fim o campo é conservativo, percebeu? Então tu não precisa integrar nada, tu só argumenta, ó, como esse campo é conservativo, não precisa integrar, porque uhum. não tem como. Ok, só um segundo, só vou abrir aqui a janela. Beleza. Pronto. Ok. Então Pronto. vamos pro 3 aí. Essa ficha também. Vamos pro 3, então. Deixa eu pôr o 3 aqui. Pegar o 3, pegar o 3. Onde está o 3? 3 dá resolvidos? Aham. Tá, vamos ver. Aqui tá. Continua sendo o teorema de Green, mas escrito de outra forma. É isso? É, porque ele já tá ali em cada uma. Na verdade, isso é uma integral de linha, né? E ele tá falando que tem um caminho é fechado, claramente fechado, né? E o campo tá explícito aqui, né? Quem é o campo, Uhum. sabe me dizer? O campo é o primeiro cara e o segundo cara, certo? Sim. Esse vai ser o campo. É só uma outra forma de tu escrever as equações de integrais de linha aqui. Agora a questão é, esse campo é conservativo? Como é que tu vai fazer isso? Fazendo as derivadas lá de dentro do teorema de Green. Deixa eu só tô escrevendo aqui rapidão. Caraca, que chato, hein, a parte de cima, mas eu acho que vai dar zero, né? Se for matinho, aí sempre dá zero. É uma menos a outra, né? Uhum. Então, derivada do de cima vezes o de baixo normal, mais a derivada do de baixo, vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Beleza? Uhum. Vou pôr menos aqui fora. Derivada do de cima, vezes o de baixo normal. Menos. Porra, e aqui eu coloquei mais, que burro que eu sou. Menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal. Opa, a derivada do de baixo é 2y. Vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então vai ficar menos x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Uhum. É, embaixo é a mesma coisa. O sinal invertido, né? Só que daí tem esse sinal na frente, né? Troca o sinal de todo É. mundo. Então é a mesma coisa, igualzinho. Então eles se anulam, né? A hora que subtrair, eles se anulam. São iguais.
O argumento é esse. Então o campo é conservativo. Uhum. Então o campo conservativo numa integral de linha fechada é zero. Não tem variação aí, não. Na física a gente chama isso aí de variáveis de estado. As variáveis, elas dependem só da, da posição que elas estão e não do caminho que elas tiveram para chegar até lá. Por exemplo, isso acontece com os gases ideais, né? Quando está estudando um gás ideal, tu só precisa se preocupar com o estado dele. Não precisa se preocupar com como ele chegou até aquele estado. As relações vão ser as mesmas. Só se pegar fotos ali do teu gás já é suficiente. Campo gravitacional, campo elétrico, uma grandeza que não funciona dessa forma é o trabalho, por exemplo. O trabalho depende do caminho. É por Uhum. isso que a integral de linha normalmente é relacionada com o trabalho. Mas grandezas conservativas são assim, beleza? Beleza. É que eu tô. Tu não tem problema com física, não? Tem uns alunos de física aí, o pessoal pega pesado em física aqui em Portugal. Ah, é que a gente só viu um pouquinho de física por enquanto. Ah, tua graduação em computação, né? É. Então, eu acho que só falta uma. No entanto. Ah, ah, o G ele não tá no 00, não é? O G ele não tá no 00, não entendi. Não, é porque ah, é que ali. ah, no entanto, uma vez que o domínio de G pertence ao R2, tirando o 00, não é simplesmente conexo, não podemos concluir que G é um gradiente. Ah, Então, para ele ser um gradiente, ele tem que dar. ah, é verdade, isso aí não é uma função C1. E aí? Deixa eu ver aqui no exemplo. Caramba, não, eu entendi. Não, normal, tudo bem. Veja, a condição, aí que tá, um detalhe que eu esqueci, porque é tão comum, mas o negócio do rotacional C0 é uma condição necessária, mas não suficiente, entendeu? Uhum, Ele também precisa ser uma função C1. Não é, por quê? Porque tem um infinito aqui quando os dois são zero. Dentro do escopo do teu caminho. Né? Dentro do caminho, veja, o caminho é isso aqui, né? Tem o ponto 00, ou seja, o ponto que faz essa coisa ir para infinito. Concorda uhum, comigo? Então, sim. por isso que não dá para simplesmente dizer que é zero. Meu argumento aqui foi furado. Tudo que eu falei até aqui é verdade, né? Tirando o fato de ser campo conservativo aqui. Isso ali continua sendo zero. Então já é uma ajuda para nós, hein? Uhum. É que ele fala que ele não é simplesmente conexo. Sim. Que aí a gente prova que alguma coisa é simplesmente conexo, ah, como mesmo? Ah, é aquela figura que eu te mostrei, né? Lembra? Ó, deixa eu te mostrar aqui. Cadê? Nossa, aqui é a curva não simples. O fato de ser simplesmente conexo é, de novo, tu tem um ponto que faz ele para infinito, beleza? Tá. E nós temos aqui um ponto que faz ele para infinito. Tá bom? Uhum. Então, de modo geral, a resposta dessas situações é 2π, tá? De modo geral, é 2π. Mas que tem que fazer a conta agora, né?
que é bem chato, né? Então vai ter que parametrizar, fazer tudo aquilo, né? Uhum. É que ali ele tira uma circunferência. Aí não. Não, não é bem que ele tira uma circunferência lá, eu tô vendo a resposta agora aqui. Ele parametriza, né? Não é que ele tá tirando uma circunferência, tá parametrizando. Só isso, não é que é uma circunferência, continua sendo um quadrado, né? Uhum. Então, não é. Então tem que resolver por integral de linha isso aqui, cara. Tu não pode usar o teorema de Green, que não faz parte do escopo do teorema de Green, percebe? Lembra que aquela imagem que eu colei ali, ó? O teorema de Green diz que, beleza, curva fechada simples, isso nós temos, beleza. Uhum. Contínua por partes, beleza. Orientada no sentido anti-horário, beleza. Seja D... Não, peraí, falei besteira. Ela não é C1, aqui ó. Se P e Q são de classe 1, não, tudo é verdade, aqui é verdade. Mas isso aqui não é verdade, não é de classe C1, ok? E ela não é de classe C1 porque você pode dividir ela em dois, meio que falando. Você pode deixar. Bem, eu consigo resumir isso, que é porque ela tem uma divergência dentro do domínio, tá bom? Ela tem uma divergência. Então, como é? Ah, então, por exemplo, é porque, imagina, ele consegue deixar como meio que dois campos, porque tem o campo f, x e y, que é, imagina, o e de x ao quadrado e o seno de x ao quadrado, e aí tem o outro campo g de x e y, certo? É o que a gente fez. Uhum. Tá. Então, basicamente, quando dá para dividir meio que o campo em dois, aí dá ou não dá para fazer o teorema de Green? Não dá pelo teorema de Green. Tá, Não dá, porque essa função não é uma função C1. Não é uma função de classe C1. ok. Então tu Tá, não vai resolver por teorema de Green, entendeu? Tanto é ok. que lá na folha o teu professor fez por integral de linha normal mesmo. Uhum, Então é isso. Aquela tá, coisa no final que ele escreve o teorema de Green lá, não é o teorema de Green. Só um argumento para provar que tu não usou o teorema de Green. foi. O teorema de Green mesmo é uma coisa que facilita a nossa vida, que agiliza. Não é o que aconteceu aqui, que ele teve que resolver pela integral de linha. É, porque aí ele é de classe C2, então, ok. Ok, ok. A integral de linha tu pode resolver para qualquer situação, entendeu? Uhum, Agora, o teorema de Green só quando tem a sorte de tudo convergir, né? Todas essas coisinhas que estão escritas aí ser verdade. E a nossa funcionalidade de classe C1. tá. Beleza? E aí, entendeu o Beleza. que rolou ali? Ele parametrizou, depois saiu a derivada da parametrização, multiplicando, né? Uhum. Pronto, beleza, tem segredo, né? Beleza. Então vamos para a próxima. Normalmente essas respostas dão 2π, cara. Normalmente dão 2π. Vamos fazer da, da ficha 11 a 3, então. Ficha 11 é 3. Ó, Uhum. outra função que não é, dependendo do caminho ali, não é C1. É Calcule porque o aí dá trabalho para dividir em C2, não dá? em vários caminhos, tá dizendo? É, por exemplo, o f de x e y, imagina, dá para juntar a, o. Deixa eu só escrever aqui, né? É porque ele está adicionando, por exemplo, dois termos em cada um, meio que falando. Então, dá para dividir o f de x como uma função, imagina, de g de x e y
E a outra parte é o H de XY, alguma coisa assim, não é? Sim. Depois a gente junta os dois que tem a mesma base. Então, se eu Tá, mas for. por que a gente já não parametriza de uma vez isso aí e faz de uma vez só? Por isso que eu não tô entendendo. É porque a gente não tem que Uma ver circunferência? se. Qual que é o problema? É que a gente tem que ver se é gradiente ou não. Primeiro, não é? Bem, de novo, como a gente bate o olho e já sabe que é uma função que não é C1, não adianta fazer o teorema de Green. Tá. Porque dentro do. Veja, dentro do caminho aqui, tem um ponto de divergência, que é o Uhum. centro da circunferência, certo? Então, não, ela não dá para fazer por teorema de Green isso aí. Vai ter que fazer a parametrização, resolver a integral de linha mesmo, tá? Uhum. Parametrizar isso aí que é meio estranho, né? Tem uma circunferência fora da origem. Mas eu acho que é só fazer uma mudança de variável, né? Olha a malícia aqui. Vamos dizer que começar dizendo que x mais 1 igual a u. Pronto. Agora ficou uma coisa fácil de fazer, né? Uhum. Beleza. Daí tu pode falar que u é r cosseno θ, mesma história. E, por exemplo, eu só vou te mandar como ele fez, só porque eu quero confirmar onde está o celular. Ah, achei. Ok, deixa eu pegar aqui. Deixa eu só apertar aqui a foto certinho. Pronto, tô te mandando a foto. Beleza, mas. Porque o que, o que ele fez é que esse campo são duas linhas, certo? Certo. Vamos ver Então, aqui. Deixa eu abrir o que você mandou. Caraca, bastante coisa. é, Assim, é, mas são circunferências. Vamos ver aqui o argumento. Tá, ele derivou. Campo fechado. e H também é um campo fechado. Tá, sobre o domínio contendo C1, G é fechado e C1. Tá, tá, mas ó, me fala que é C1, mas não usa o teorema de Green pra resolver, né, cara? Uhum. Não, ele não usa o teorema de Green, ele faz diferente. Pois é. Então eu não diria Mas, que é por C1. exemplo, Eu acho que ele quis dizer que é C2, né? eu acho que talvez eu escrevi errado, acho que é C2 ali. Bem, de toda forma, você não pode usar o teorema de Green porque tem divergência dentro do domínio. Uhum. Agora, tá, qual que é o problema aqui? Ele falou G1 e G2, eu não tô entendendo qual que é o teu problema com Ah, não, isso. por exemplo, então, se é só, imagina. Então, se o campo ele é descrito por dois ou por duas integrais de linha. Mas por que duas? Aqui ele tá fazendo uma só. Tá, que integral de linha do problema? Que eu não tô passando mãozinha. É uma só. Ah, não, sim, é porque aí o G é fechado. Sim. Mas onde que tá a tua dúvida, então? Não, por exemplo, então, se o campo ele tem duas linhas, então a gente tem que fazer
quando a gente vai fazer a integral, a gente tem que fazer, imaginar, a integral da primeira linha e a integral da segunda linha e somar. Isso, vai ter que fazer duas parametrizações. Às vezes, por exemplo, tem um triângulo, né? Uhum. Tem 3 retas lá. Aí tem que fazer a parametrização das 3 retas. E cada uma das retas é uma integral diferente. Isso mesmo. Ok. Ou às vezes tem uma reta e uma parábola. Então, a reta é uma parametrização da parábola outra, duas integrais diferentes. Só que aqui não é o caso, porque tu consegue parametrizar esse círculo completamente, né? Uhum. Então, é um caminho só. Tá. Tipo, o triângulo também é um caminho fechado. Mas mesmo assim, né, se tu tiver uma função que não é C1, né, que não admite o teorema de Green, vai ter que fazer 3 parametrizações. Né? Ok? Uhum. Beleza. E aí o G ele é fechado. Assim, o G sobre o domínio contenido C1. O G é fechado e C1 suplemento conexo, fazendo C1 fechado. O suplemento conexo significa o que mesmo? Suplemento conexo. Por exemplo, porque ali o C1 assim, tem o G dentro da zero. Tá, o que que tem? Não, sim, por que que ele dá zero? Mas, por exemplo, no B, ao invés de ser ele que dá zero, é o H. Pois é, que loucura é essa? E no fim das contas não serve pra nada isso. Porque no fim tu tem que parametrizar e fazer a conta. Não Uhum. sei o que ele quer dizer com isso. Eu acho que o que ele quer dizer com isso, ó, é só uma coisa que eu acho, tá? Eu acho que ele tá dizendo que você não precisa se preocupar com rodar mais de 2π ou algo assim. Sei lá, algo assim, cara. Não Deixa sei eu, exatamente dizer isso. deixa eu ver como é que tá isso aqui. Não sei qual é o argumento. Sobre o domínio, contenção. Suplemento conexo. Ou ele Deixa eu tá ver se. dizendo que é. Sei lá, não sei qual é o argumento. Ele tá dizendo que tirando o fato do. Não sei, não sei. Qualquer coisa que eu vou inventar aqui é invenção minha, tá? Mas deve ter a ver com o fato de que o campo em si, o rotacional dele é zero. Entendeu? Uhum. Então se tu ficar né, repassando ali, não vai mudar nada. Eu acho que é isso, tem a ver com isso. Deixa eu ver. É que também tem uma coisa de homotopia que eu não. Que eu não. Como é que fala? Que eu não vi muito bem, então eu queria ver também a homotopia. Ah, é? Uhum. E o que, que é essa homotopia aí? Esse nome eu nunca ouvi falar. Homo igual. Utopia, sei lá. História, não sei. Utopia é tipo utopia. História é impossível. Cara, o que, que é uma homotopia? Me falou. É. Tem a ver com o teorema de Green. De Green? Tá, vamos ver. O Uhum. que é homotopia no teorema de Green? O que é a homotopia no teorema de Green? No contexto do teorema de Green, o termo homotopia não é normalmente utilizado. Chat GPT que tá falando, não é eu? Vou até abrir pra você aqui. Homotopia, o conceito de topologia descreve contínua deformação de uma função em outra. Nossa, por isso que eu nunca ouvi falar, hein? É. Homotópica, se existe uma função para x, tá ok. Propriedades topológicas de espaço. Ah, mano, isso aí teu professor tá dando aquela viajada. Não sei, cara. Ó, não sou eu que tô falando, cara. É o todo poderoso chat GPT, cara, não sou eu. Eu encontrei aqui a definição do simplesmente conexo. Ele fala assim: um conjunto aberto conexo disse simplesmente conexo se todo caminho fechado em U é homotópico a um caminho constante. Hum.
Deixa eu ver esse aqui. Ó, olha só, é aquilo que eu estava te mostrando. Aqui, ó. Laços homotópicos a um ponto. Significa qualquer caminho fechado ou laço no espaço pode ser continuamente deformado em um único ponto sem sair do espaço. Isso é uma maneira de dizer que o espaço não tem buracos. Aí, ó, não tem buraco, só isso. Pegou a ideia? É tipo quando a gente tá, quando é pequeno e está estudando lá o que é um polígono côncavo, ou melhor, um polígono convexo e não convexo. Uhum. É uma coisa. Então tu tá querendo espaços normaisinhos. Mas até Eu agora acho. só apareceu coisa tranquila, né? Tipo, os caminhos são bem tranquilos. Ó, circunferências, outra circunferência. Não tem nenhum problema aqui com o caminho. O problema tá nessas tuas funções que não são C1 aí. Ok? Ok. Era isso que eu queria lembrar. Porque isso também vai acontecer na integral de superfície. Quando tu tem um campo conservativo, porém que não é C1, ele vai ter resposta. Uhum. Por exemplo, tu já tá fazendo física 3? Vai ter uma hora na física 3 que tu vai aprender o campo elétrico. Eu não vi ainda. Opa. Só que o campo elétrico é conservativo. Era para dar zero aqui. Ele não dá. Tanto é que tem até a lei de Faraday lá. Diz que o rotacional é igual a dBdt. Justamente porque quem que é o campo elétrico? Q sobre R quadrado, né? Basicamente. Uhum. R quadrado aqui te fornece uma explosão quando R é zero, né? Uma divergência quando R é zero. Certo. Então é isso. Tá? Não depende exatamente do caminho. Tu tá falando sempre de coisas reais, né? Uma esfera, um cilindro, o campo elétrico está se desenvolvendo, mas o problema é a natureza do campo elétrico, né? Que diverge no zero. Uhum. Mas aqui não, aqui tu tem caminhos bem tranquilos, né? Circunferências. O problema é esse cara que parece um campo elétrico. Daí é isso. Por isso que eu falei de campo elétrico aquela hora. Tá bom? Então os teus caminhos estão bem conexos aqui. Que eu também vi aqui. Basicamente, se se é uma função contínua, eles são, como é que fala? Hipo-homotópicos. Então, se é contínuo, vai ser homotópico. Perfeito. Então é só uma forma de resumir tudo que a gente estava falando. Uhum. Tá. Então, a gente pode fazer o 5 dessa lista que eu não fiz em aula. O professor não fez. O exercício 5. 5. Vamos pegar então. Só um segundo. Onde está o 5? Tá, de qual lista? Do resolvido ou da ficha 11? Da 11. Tá. Considere o campo vetorial. Essa aqui? Essa aí. Calcule o trabalho F ao longo do caminho. O que é aquele caminho ali? É uma reta, certo? Uhum. Que varia só o valor de Z, ou seja, uma reta vertical, uma reta constante em Z, certo? Uhum. Então, com outros valores ali fixos. Beleza, qual que é o problema? Calcular o trabalho. Um caminho não é fechado, né? Porque é só uma retinha. Então tem que fazer integral de linha mesmo. Tem que parametrizar. Se bem que já está parametrizado, né? Só vai ter Z aí evoluindo nessa coisa, né? Uhum. Isso aqui é bem de boa. Essa primeira parte, né? Porque o teu campo vai ficar. Olha só que campinho de boa vai ficar. Vai ficar 3 sobre 2. Menos 2. Menos 3 sobre 2.
mais 5t². Ok? Deixa eu só Porque essa escrever. função dentro do caminho sempre vai ter o x e o y. Dentro desse caminho, o x e o y é sempre igual a 1. Esse aí é o f do g de t, não é? Ao invés do f do t. É, na prática é f de t, né? É, bem, f de g, porque tem 1 também. Aham. Mas sim, é que eu sou meio... Cara, eu sou físico, cara. Pra eu ficar nessas frescuras aqui, não rola, entendeu? Mas Isso. sim, é o f da g de t. E aí a gente tem que pegar agora a derivada do g de t, certo? Isso, que é 0, Zero, 0, zero, 1. um. Então, no fim das contas, vai nos preocupar só isso aqui, né? Uhum. Então é isso. Se a gente for calcular agora, vai ter que ser de 5 a 0, que é o t. No fim, só importa a variação de t mesmo. Uhum. De 0 a 5, né? Por que de 5 a 0 e não de 0 a 5? É de 0 a 5. Ah, É tá. porque eu escrevi primeiro 5 em cima, então eu falei sem querer 5 a 0. Às vezes tem essas frescuras também, né? Tem que ver o caminho exato. Mas eu acho que é de 0 a 5. Então essa aqui é t ao coxo 3. Aqui tá o 5 a 0. 125 por 3. Deixa eu ver se é a resposta. É a resposta. É boa. Calcule o trabalho de F ao longo da curva pelas equações. Ao longo desta curva ali. Pelas equações. Hã? Calcule o trabalho de F. Não, não é mais aquele caminho. Ao longo da curva dada pelas equações. Y igual a 1, tá fixo. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então o Então, x. é uma circunferência no plano y igual a 1. Uhum. Então aí o nosso x é igual a 1 cosseno de θ, o z 1 Seno seno θ. de θ, o y igual a 1, e aí o nosso g de θ é isso aí, o cosseno de θ, 1 seno de θ, e ele fala, deixa eu ver, porém, y igual a 1, calcule o trabalho de f ao longo da curva da Agora velocidade. tem que converter de novo isso aí, né? Não vai ficar tão simples assim. Aí o θ, ele vai do zero. Mas a F tu já tem? Não, a f é a mesma. Não, a F é a mesma, mas agora tu vai ter que fazer a substituição do novo caminho, né? É, não, é que eu tô vendo o θ se ele vai até 2π ou não. O θ, acho que vai de 0 a 2π, né? O caminho todo. É justo. É porque não tá limitado ali. Ah, tá, então o f do g de θ. Deixa eu escrever a derivada do g de θ, que é igual a menos seno, zero e cosseno, certo? Certo. Certo. F do g de θ. A gente Cara, eu vou no tem. banheiro rapidinho. Vê se depois confira se é isso que eu fiz aqui. O Aham, caminho, o produto, o campo escalar, o campo. ok.
E aí, como é que vai? Ah, eu vou mandar foto de onde eu tô por enquanto. Tá lá. Deixa eu mandar. Pronto. Ah, eu tô vendo aqui nessa terceira integral que tá como cosseno de θ vezes seno ao quadrado de θ, eu tô vendo como é que eu consigo substituir alguma coisa assim. Terceira integral, tu tá dizendo essa aqui? Tu não Aham. consegue resolver essa integral? É que eu queria ver se dá para fazer uma substituição para deixar mais simples. Oh. Não, tu já pode resolver fazendo substituição simples. Fala que o seno de θ é u, pronto, Ah, transferir igual verdade. parece cosseno. Ou tu É, fala que cosseno de θ vezes seno de θ é seno de 2θ dividido por uhum. 2. Então, isso também. É verdade. Porque eu peguei um desses, verdade, eu peguei um desses parecidos, né? Eu posso imaginar deixar. Ok, verdade. Ah, As outras integrais uhum. são Que mais isso aí difíceis. no, então fica o ao quadrado aqui embaixo. Que aí eu deixei o como seno de θ. Então, isso aqui é seno de θ. Aí esse aqui tá aqui, tá o seno de θ dividido por seno ao quadrado de θ. Posso deixar como 1 sobre seno de θ. Que aí 1 sobre seno de θ. Posso fazer aqui. Se eu tenho eu tenho que fazer o logaritmo. Uma coisa. Rapidão, essa primeira aí, que tá o sino de θ dividido sobre o sino ao quadrado de θ. Como é que eu faço ele? Desculpa, tu estás a falar da primeira integral? Não entendi. Qual que é a tua dúvida? O seno de θ dividido sobre o seno ao quadrado de θ. Como é que eu posso fazer? Seno de θ dividido pelo seno ao quadrado de θ fica secante? Hum, Não, pera, cossecante. Cossecante. Né? 1 sobre seno é cossecante. E a integral da ah, cossecante é uma integral tabelada. então.
Nossa, LN da cossecante menos cotangente. verdade, CFC. CSC de teta. Nossa, que eu não me lembro de cossecante. Ah, ninguém lembra. Então, deixa eu só. Mas é o LN da cossecante cotangente. Tá. Vou te mandar no WhatsApp ali. Vou te mandar as estranhonas aqui. É isso aqui. Já está. Você. Ali, cossecante. Tá. Nossa. Ah, onde é que você tem? Você tem essa tabela inteira de integrais? Tenho, claro. Deixa eu te mandar. Você já tinha te enviado, né? Te mando. Então, então fica LN de cossec de teta menos cotangente. Nossa. Teta. 2π para zero. E tem o resto lá. Então, como é que fica, por exemplo, o cossecante de 2π? Oi? Tá com algum problema? É, o cossecante, por exemplo, a cossecante de 2π é quanto? A cossecante de 2π. Bem, tu tem que pensar que cossecante é 1 sobre seno, certo? Uhum. Ah, justo. Então vai dar infinito, né? 1 sobre seno de π. E cotangente é Inverso da tangente. verdade, então, tangente menos 1. Nossa, esse aqui é chatinho. Nossa. Ah, tá, tangente menos 1. Então, a resposta é para dar menos 2π. Menos 2π? Uhum. Então temos um problema, né? Porque para dar menos 2π, provavelmente alguma coisa tinha que ter ficado, tipo, cosseno ao quadrado em cima. Ou seno ao quadrado em cima, para sobrar 2π como resposta. Eu só tinha. Deixa eu ver. Ah, Mas o teu produto escalar tá certo? Tá, né? Esse produtinho escalar tá certo. Estranho, como é que vai dar 2π isso? Só se for que nem aquela questão lá que tu tinha me enviado antes, né? Tava na lista de resposta lá que dava 2π, lembra? Porque dava 0 a conta e daí dava 2π. Tinha um negócio assim, cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui era aquela que. Não, não é isso. qual que é? Mas aquela lá é porque tinha dado seno ao quadrado, mas cosseno ao quadrado em cima, né? E aqui não tá dando isso, de acordo com você. E parece que você tá certo. Será que não dá para fazer pelo gradiente? Talvez. Gradiente? Não. Como assim fazer pelo gradiente? Não, por exemplo,
É que eu tenho por exemplo, eu vou te mandar da ficha 10 que eu fiz ontem. Eu acho que deu alguma coisa. Tá, peraí. Como é que você resolveu essa outra aqui? Essa última aqui? Porque é seno ao quadrado aqui, né? Então você tinha que chamar o seno de U. Você chamou o seno de U? Seu problema tá nessa integral aqui, eu tô achando. Porque é seno ao quadrado, mas eu não tinha visto aquele quadrado ali. Ah, Então, agora que eu entendi que é um seno ao quadrado. Então, U é então, igual a seno de θ, du é igual a cosseno de θ de θ. Então vai ficar U ao quadrado. Mas vai dar na mesma. não, por exemplo, eu vou mandar aqui o que eu fiz ontem da ficha 10. Eu acho que um que pode ser talvez parecido foi o segundo que eu fiz. Mas não tem nada errado na nossa conta, cara. O Deixa, segundo, problema 2, é, considere o campo vetorial, blá blá blá, calcule o trabalho. deixa eu ver. Ah, Qual que é o problema aqui? Tá 2π também no final. F é fechado, beleza. Nosso também é fechado. Tá, aquela conta que tu tava fazendo era B? era B. Tá. Eu acho que quando tem uma curva, que aí que tem uma curva, aí a gente tem que. Deixa eu ver se eu tenho a explicação. Eu não lembro, porque esse aí a gente só usa quando é uma curva. Tá, mas como assim? Nós temos uma curva, uma circunferência lá. Uma lenta. Um ponto. Tá, ele tá encontrando o campo escalar que gerou aquele campo vetorial, é isso? Eu acho que isso tem a ver com o teorema fundamental do cálculo, talvez. Por que diabos ele tá encontrando o campo? Não tô entendendo. Tá, beleza, o campo escalar tá aí, e aí? O que ele faz com isso? Então, teorema fundamental da linha, temos o trabalho. Tá, beleza, mas pra quê? Dava pra fazer de outro jeito, entendeu? Uhum. Tipo, não tem por que fazer desse jeito. Tudo bem, dá pra fazer, mas não tem, não é obrigado a fazer desse jeito, entendeu? Encontrar aí, beleza, é normal, mas tu não precisa fazer isso. Isso aí é uma forma, mas se ele não te deu o campo, achar é meio trabalhoso, hein? Pois é. Não sei se vale a pena fazer assim, velho. Aqui não tem nada errado no que tu fez. Nada errado. Mas espera aí, cosseno ao quadrado de θ mais 1 não é seno ao quadrado, né? Tem esse problema também. Será que foi aí? Provavelmente, né? Não, porque 1 é igual a cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Isso, quando passa pro outro lado, troca de sinal, né? Ah,
tô vendo. Ah, verdade, eu errei aqui. Então é isso. Não é que Então, tem que fazer daquele jeito, é só que tem esse. seno ao quadrado mais seno ao quadrado. Ah, verdade, é. Ah, já tô vendo. É, ali eu errei ali. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Mas sai, integral sai, é fácil resolver isso. A integral tabelada ainda, por sinal. Essas integral que tu vai ter que chamar de U. Provavelmente tu vai ter que chamar de U cosseno, entendeu? Uhum. Então vamos pra C, então. Se garante naquela integral, beleza. Então vamos para a próxima. É, vamos aqui na Beleza. C. Tá. C. Qual de trabalho de F ao longo da curva dadas pelas equações? 9 de x ao quadrado mais 4 de y à quarta é igual a 1 Qual que é o problema x. da C? É só outro caminho, né? É, é ao longo de uma curva. Tá. Hum, Que continua sendo uma elipse, né? Num plano específico. Continua sendo uma curva fechada, né? olha, você falou que é uma elipse. Sim, é uma elipse. Eu olho para isso e sei que é uma elipse. É que Porque parece a. uma circunferência, só que Uhum. os carinhas têm coeficientes, entendeu? É que a equação da elipse era que dividia o. Sim, agora divide todo mundo ali por exemplo, divide o primeiro cara por 1/9, entendeu? Ah, tá. Então, elipse, elipse de 1/9 x ao quadrado mais a y ao quadrado sobre 4 é igual a 1. Ok. Que aí quando é uma elipse, que parametrização a gente tem que fazer? A A gente não usa. parametrização é igual a da circunferência, praticamente, tá? Vai ser assim, ó. Tipo, x vai ser o A cosseno θ, y vai ser o B seno θ. Lembrando que a equação é x ao quadrado sobre a ao quadrado, Uhum. quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. E a tua equação ali, né, é x ao quadrado sobre 1/3 ao quadrado. Uhum. Não lembro se era x e y exatamente, mas... Não, ao invés de 1/3, não é só 3 ao quadrado? Não, 1/3. Porque 1/3 ao quadrado é 1/9, 1/9 vai para cima como 9, que é o que está aparecendo ali. Né? Justo. Verdade. É. Ah, eu escrevi errado aqui no meu negócio. 1/3 ao quadrado. Ok, ok. Tá. Então, x igual a 1/3 cossinos θ. O y igual a meio sinos θ. E aí a gente tem que... o z é igual a x mais y, então. 1/3 cossinos θ mais meio. Opa.
Sin de θ mais Z é igual a 1. Então, o nosso Z é igual a 1/3 cosseno de θ mais meio sin de θ menos 1. Nossa, mas aí o Z ele fica bem estranho. O Z? É. Qual que é a pergunta mesmo? Tá lá em cima. Bem. É que tu tá fixo num plano aqui. O Z é estranho mesmo. Tá fixo nesse plano. Essa elipse. Veja, essa elipse nesse plano. Uhum. Ah, mas acho que talvez, como o x e o y estão como cosseno e seno, ali em cima do f vai ficar mais fácil até, porque ali embaixo tem x ao quadrado mais y ao quadrado. É. Então, Tava pensando aqui se não dava de não passar para seno e cosseno, mas vai ter que ser, né? É que eu tô pensando assim, ó. Isso é um plano, né? E essa elipse passa nesse plano, não sei. Na prática, a gente está pensando só numa parte dessa elipse. Na parte da interseção. O problema é que, como esse plano é um plano torto, né, não tem como tu fixar nenhum valor específico de x, y, z, como a gente fixou nos outros. Então vai ser complexo mesmo. Tá? uhum. É um caminho esquisitão. Então, Vamos torcer para que... unidade censurária, quando observada... Como assim, quando observada do ponto 0010? Não entendi isso. eu acho que assim, a gente acaba não usando esse ponto. Ele só fala que, por exemplo, também tem eu mandei para você da 2 resolvidos 10. Tipo, a gente acaba não usando se ele de onde ele é visto por, basicamente. Uhum. Bem, vai que com sorte bastante coisa simplifica, né? Eu tô fazendo aqui a conta agora. Caraca, mas essa é braba, hein? Essa aí é braba. Tá. Ok. Talvez, Rafael, nesse caso, talvez, né? Valeria a pena fazer aquele negócio lá que você me mostrou. Eu tô na parte do f do g de θ. Então acho que eu vou ver se embaixo começar a dar imagina muita coisa com 1, aí fica de boa até. Que fica 3 vezes menos seno de θ. Ou não, não, escrevi errado. 3 vezes seno de θ dividido por 2 sobre 1/3 vezes cosseno de θ ao quadrado, mais seno ao quadrado sobre 4 sobre 2 ao quadrado, tudo ao quadrado. Menos, menos seno de θ, 2 e 2, tá. Deixa eu ver essa primeira parte. Então, acho que fica 3 por 2 seno de θ
menos sinus θ. Isso tudo sobre, como aqui vai dar 1 sobre 9 mais 1 sobre 4. Eu vou passar 2, então. Sinus de θ sobre 3 sobre 9 e 4. O termo comum é 36, não é? Um sobre 36. Aqui. Eu acho que até não vai ficar muito complicado, talvez. Ó, eu vou mandar foto de onde eu tô. Tá bom. Deixa eu só coisar aqui no som. Essa é a primeira parte. Aí tem y menos. Aqui é menos 3 cosseno de θ sobre 3 mais 5 cosseno de θ dividido por. Ali é 1 sobre 36. Tá, isso aqui fica 2 cossenos de θ sobre 3 dividido por vezes 36 lá em cima, tá certo? 24 cossenos de θ. E o último termo que é z ao quadrado. Fica 1/9. Ah, mas tem que. Nossa, essa aqui é. Ah, até que vai simplificar bastante coisa. É? Aí eu tô fazendo o z ao quadrado ali. Então, discussão. Tá. Fica 1/9 cosseno ao quadrado de θ mais 1/5 cosseno de θ seno de θ menos 1/3 seno de θ mais 1/5 de novo cosseno de θ seno de θ. Ah, tu enviou ali, agora que chegou. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Mais 1/4 seno de quadrado menos seno. Tá, peraí. O que é isso aqui embaixo, cara? Tu falou que embaixo vai ficar 1/9 mais 1/4? É, Isso aí não não é? vale, cara. Não vale. Não vale? Por quê? Não, tu não consegue isolar o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Tu não concorda comigo que tu teria que deixar em evidência seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado para poder fazer essa substituição? Tu não consegue fazer isso. Então tu vai ter que ficar com cosseno e seno embaixo. Ah, Sério como mesmo. assim? Não tem como. Não tem como. O que tu fez aqui não vale. Não vale. Ah, Mas seno. ah, É que ali não tá vale. o seno ao quadrado, é que não tá escrito. Não, tudo bem. Mesmo assim, não vale. Porque o que tu tem aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, beleza. Só que tu não consegue substituir, isolar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado ali. Porque tu tem 1/9, né? Como tu bem notou, cosseno ao quadrado, mais 1/4
seno ao quadrado. E aí, como é que tu vai isolar isso? Como é que tu vai deixar isso em evidência? Tu não consegue? Não pode. Ah, Definitivamente não. Então eu acho que para tu resolver alguma coisa aí, talvez tu tenha que trocar todo mundo para seno ou para cosseno, né? deixa eu ver. A parte de baixo Eu para vou poder colocar aqui somar. no Run pra ver como é que ele deixa. Nossa. Pensava que dava. Pô, seria bem bom se desse, mas por isso que trabalhar com elipse é complicado. Integral elíptica é um assunto do fim do curso de física, por sinal. Isso aqui é. Deixa eu ver como que ele deixa isso aqui. Percebeu então o que rolou? Expanded, assim. Nossa, é. Nossa. Pois é, mano. Não tem jeito é substituir, eu acho. É, dá pra deixar, imagina. 1 sobre 9 mais 5 sino ao quadrado de x sobre 36. Ah, nossa, aí complicou. Putz. Nossa, então vai ser basicamente um monte de conta, então. Tá. Então, já que é fazer a conta, basicamente então eu termino depois. Será? Bem, boa sorte nessa integral. Ela é feia, mas se tu jogar lá no Wolfram, né? Talvez saia. Uhum. Beleza? Então vamos fazer a 4 aqui. Tá lá, Do vamos exercício salvar resolvido esse 10, aqui. quer dizer. Esse aqui é feio. Também é elipse. Tá bom. Ah, Elipse vai dar para resolver de um jeito bem fácil quando tu estiver falando de superfícies, mas por enquanto é complicado mesmo. Porque às vezes tu pega a área, né? Por exemplo, o teorema de Green às vezes te dá a área, Uhum. né? Então, às vezes tu quer só a área da elipse. Daí é mais fácil. Exercício, qual lista? Resolvido 11, exercício Do 4, 10. 10. Ah, O que tu mandou agora há o pouco. Astro 10, Exercício qual? o 4? 4. Isso aí também é uma elipse. Eu não fiz ainda. Pronto. Calcule o trabalho do campo vetorial. Putz, é bem parecido, né? Uhum. Mas aqui a ideia dele, olha só, foi querer escrever isso. É pelo o teorema fundamental do cálculo. Escrever isso como gradiente de um potencial, certo? Uhum. Bem, não é fácil chegar naquela coisa que ele chegou, mas dá para fazer. Então, quando tiver umas contas feias dessa, né, que tu vai ter elipse e tal, talvez o melhor seja fazer isso mesmo. Né? Como tu viu, é muito ruim calcular a integral de elipse. Né? Uhum. Não dá para simplesmente utilizar o teorema de Green porque a função não é C1, certo? Certo. Pode crer. Então, e aí, tu consegue encontrar qual é a função que gera aquilo? A gente tem que dividir, separar isso em dois, basicamente. E fazer para as duas separadamente, né? Uhum. Então, f de x, y, a gente pega os dois, estão na mesma base. Então, 3x, x ao quadrado mais y ao quadrado, 1.
3y de x ao quadrado mais x ao quadrado. Nosso g de x vírgula y. 2y. Ah, outra coisa também, Rafael, tu não pode simplesmente fazer isso na louca, né? Tu tem que perceber que o rotacional daquilo lá dá zero, tá? Então a gente já está supondo que o rotacional é zero. Senão é impossível fazer isso aqui, tá bom? Como assim o rotacional? O rotacional tem que ser zero para tu poder fazer isso que a gente está propondo aqui. Reescrever essa função como o gradiente de um potencial. Só é possível se o rotacional der zero. Mas onde é que está o rotacional, só para Não confirmar? tá? Aí que tá. Aí que tá, ele não tá. Só que a gente está supondo já que isso aí vai dar zero. A gente está supondo que aqueles elementos de dentro do teorema de Green vão dar zero. Aquelas derivadas vão dar iguais, lembra? Ah, sim, é que a gente vai fazer agora o cálculo da derivada, não é? É, sim, vamos fazer, mas a questão é isso, né? Mas se não der certo, aí a gente tem que fazer daquela outra maneira. Não, mas ó, eu já estou supondo que é. Então, Uhum. ou seja, a derivada disso aqui em y é igual a dessa aqui em x. Né? Uhum. Na prática, na real, a gente está querendo que esse aqui seja a derivada de x e essa aqui seja a derivada de y. É tipo, tu já estudou equações diferenciais? Já. Não? É, isso aí a gente vê Sim, sim. muito em equações diferenciais. É o que a gente chama de equação diferencial exata, Uhum. beleza? Então é isso. Portanto, na prática, o f tem que ser a integral daquele cara lá. Ou seja, tem que ser a integral de 3x, x ao quadrado mais y ao quadrado. Não, na verdade o f não, falei merda. O φ, desculpa. Só claro, vai sair uma constante, essa constante depende de y, toda aquela história, né? Ah, sim, é o. É. É porque tu não fez equações diferenciais ainda. Tu vai passar, tipo, um semestre inteiro fazendo isso, entendeu? Uhum. E chegar a equações diferenciais. É, nossa, esse aí o. Qual que eu tinha pego que era pra esse? Ah, eu tava fazendo ontem. E aí? Agora a integral sai, né? Uhum. Substituição simples. Já vem um 6 para cá, né? Na verdade, não. Vem 3 sobre 2. Certo? Uhum. Mais um c de y, beleza? Beleza. Então isso é φ. 3 meios do ln do x ao quadrado mais y ao quadrado mais o c de y. E aí, tu sabe como encontrar essa constante? Ah, a gente tem que fazer a. Onde é que tava? Eu só tô procurando aqui onde é que eu. Ah, aqui, achei. É, a gente faz, imagina, a derivada de φ por x, derivada de φ por y, derivada de φ por z, que a gente Não consegue. tem z aqui, né? Ah, é, não tem z. É. Senão, seria triste. Portanto, se a gente derivar essa coisa que a gente acabou de encontrar, que é φ em y, tem que dar isso aqui. Por Uhum. comparação, a gente vai dizer então quem é c, Sim. certo? Provavelmente vai ser zero c, ou uma constante qualquer. Então, derivando, né? Quem que é a derivada daquilo ali? 3 meios. Derivada de quem está dentro em y, dividido por quem está dentro. Certo? Uhum. Corta, corta. 3y, olha só, mesma coisa.
Portanto, cy igual a zero. Tá bom? Tá Daí bom. você poderia pensar, então significa que C é uma constante qualquer. Tudo bem, é uma constante qualquer. Então tu vai dizer que é zero para facilitar, beleza? Uhum. Justamente porque é o que a gente faz o tempo todo na física. Né? A gente não considera que é zero o potencial gravitacional no chão, Sim. mas a conta não mudaria se tu dissesse que é 100 ou que o zero é no topo do prédio. Não muda, né? Por quê? Porque os potenciais gravitacionais eles são invariantes de calibre. Então, tu calibra do jeito que tu quiser ali onde é o teu zero e pronto. Beleza? Então, eu estou dizendo que é zero para facilitar. Beleza. Portanto, o φ, de fato, é esse carinha aqui mesmo. Beleza? Uhum. Aí, ó, provei. Agora prova o teu aí. Porque eu achei o F, né? Ele pediu para fazer o H também. Só que eu não entendi qual vai ser o argumento dele de... Deixa eu ver, né? Ele só fez a conta do H, né? Pelo teorema fundamental do cálculo, para integrais de linha, podemos concluir que o trabalho de F ao longo da elipse é zero. Porque a elipse é uma curva fechada. Tá bom. Tá, a elipse é uma curva fechada. Mas qual é o potencial aqui do H? Não fala. Caraca, o argumento dele foi louco aqui. Deixa eu ver. Tu leu o argumento dele lá? É, mas eu. Então. Como é que. Você pode explicar para mim? Bem, não tem muito o que explicar além do texto. Né? Uhum. Tu tá dentro de uma curva fechada. Então, como esse é um potencial que surge de um grupo conservativo. Primeiro o cara vai dar zero, né? O F dá zero. Só que Uhum. agora o H. Né? O H. Agora a outra função que tu criou. Não entendo por que ela não é o mesmo argumento. Que a conta vai dar a mesma, né? Se bem que aquele 2x mais 1 ali em cima. Ah, não. Vai dar mesmo.
Porque na primeira o vórtice é em 0, 0. Nós temos o ponto 0, 0. Na segunda o vórtice é em menos 1 e 0. E diz que temos também, né? Não sei. Entende o argumento aí? Por que para um vale e para outro não? Entendi por que é 0 no primeiro e para o outro não é 0. Porque os dois têm vórtice. Porque. Deixa eu falar uma coisa. O fim. É o doutoramento fundamental do cálculo. Exato. Isso. Quais são os limites que a gente tem que usar aqui pro F? Não tem limite, né? A questão é que tu tem uma circunferência fechada, né? Então a integral seria parametrizada de 0 a 2π, certo? Uhum. Então tu teria que fazer a parametrização e tal, só que aí que tá o problema, né? Parametrizar a elipse não rola. Pelo menos o problema da questão anterior. Então ele argumenta ali que tu não vai usar a elipse, tu vai usar uma circunferência. Por essa tal de invariância de homotopia. Entendeu? Acho, acho que sim, talvez. Ele está dizendo que na prática o efeito do campo é o mesmo, tanto na elipse quanto na circunferência. É isso. Ok. Tá, ok. Mas até agora não cai muito bem no bait dele ali do porquê que a outra. Porque a outra tu não consegue escrever como potencial, é isso? Pra mim parece que dá pra escrever como potencial, mas se não der, daí de fato. Será que é isso, cara? Tentou escrever H como potencial? Deixa eu escrever. Aqui. Eu quero checar quero ver uma coisa aqui, rapidão. Eu encontro alguma coisa explicando essa parte aí dele. Mas tá bem explicado já. O problema só pode ser esse. Vamos tentar escrever H como potencial, pode ser? Uhum, Tá, só deixa eu ir no banheiro rapidinho. Vai ok. começando aí, tu sabe o caminho já, né? Argumenta que elas têm que ser a derivada de uma função, Uhum, vai, né? Só um segundo, no banheiro. ok.
E aí, cara, conseguiu encontrar o potencial? Eu tô terminando aqui. Então, basicamente, ó, o que, vamos até onde eu tô, é fazendo diferencial, ver que os dois são diferentes. Então, logo a gente tem que fazer pela maneira normal que a gente faz o trabalho. Sim, igual eu fiz antes, né? Tá, e agora a gente tem que encontrar nosso. Bem, calma aí. Deixa eu te dar o meu argumento. Pelo que eu li lá no texto, eu entendi nas entrelinhas que não vai sair potencial dessa outra parte. Foi isso que eu entendi. Daí, se não vai sair potencial dessa outra Não sei parte, a gente potencial. não saiu? Não, porque o potencial a gente só dá para calcular se os dois gradientes são iguais. Isso, exatamente. Não são? Não são. Se as duas derivadinhas são iguais, né? É. Lembra que eu tinha feito aqui, né? E de fato as derivadinhas eram iguais. Essa aqui em y é igual a essa em x, né? Uhum. Mas da segunda não são. Não são? Então Não não são. são. Então não dá para dar o mesmo argumento, né? A gente jogou fora toda aquela parte por causa do campo conservativo. Aqui não Uhum. vai dar. Aqui não vai dar. Então, daí você pode fazer a parametrização e chegar na resposta. O problema é o seguinte: se você tentar parametrizar a elipse, não vai dar para resolver, que nem aquele outro caso lá. Que integral elíptica é treta. Uhum. Daí o argumento que o teu prof falou é o seguinte: como esse negócio aí é conservativo, homotópico, invariância de homotopia, fazer na elipse e fazer numa circunferência mais fácil de trabalhar dá no mesmo. Hum, que. Deixa eu ver aqui. A parte da homotopia. Homotopia tem como se pensar. Um conjunto dos tamanhos G1, G2. De A a B. Com o mesmo ponto inicial. A, G1A, G2A. E final, B, G1A. Se é homotópico, se B. Eu vou tirar. Uh, screenshot. Sinceramente, esse negócio de homotopia eu não conhecia, mas pô, é uma saída muito boa para resolver algumas coisas. Eu tenho aqui um. Essa palavra eu conheci hoje, cara. Deixa eu. Pink screen. Aí, eu tô. Vê se você recebeu aí. Sim. E aí? Homotopias de caminho. Deixa eu ver, então. Um conjunto dos caminhos, tá? Mas o ponto inicial, acho. Então, a gente tem que provar que os dois têm o mesmo ponto inicial. Que tal a gente perguntar pro chat GPT? Só para ver o que ele fala. Uhum. Vamos lá. Só que eu vou precisar da tua ajuda. Nos explique por que a elipse. Qual que é a elipse? É, deixa eu. Elipse. X ao quadrado sobre quanto? 9? X ao quadrado sobre 4 e o y ao quadrado sobre 36 é igual a 1. Igual a 1. E a circunferência. Qual que é a circunferência? X menos 1, né? O 2y sobre x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Não, Não, a circunferência é circunferência x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. são invariantes de homotopia. É isso.
Tá entendendo? Ele tá achatando ali o círculo para formar uma elipse, entendeu? Tá. Então, como dá para achatar uma e transformar na outra, são invariantes de homotopia. Esse é o esquema. Caraca, que massa, hein? Coisa de matemático isso. Uhum. Pois é. Então, esse é o argumento. Mas isso é muito louco, né, velho? Isso aí é uns argumentos muito maluco, mano. Pois é. Porque eu quero dizer assim, porra, sempre pode usar isso agora? Ah, não, tô com essa elipse de merda aqui para integrar, mas eu vou pegar uma circunferência mais tranquila. É, pois é. Entende? Tipo, sempre pode, então. Para qualquer campo, né? Isso que é muito louco, porque aquele campo ali não tem nada de especial, ele não é conservativo, como tu mesmo provou. Uhum. Certo? Então tu sempre Certo. pode fazer isso. Caraca. Nossa, realmente. Legal. Ó, deixa eu perguntar aqui. Aí, ó. O chat GPT tá dizendo que esse argumento do teu professor é furado. A menos que eu tenha feito a pergunta errada. Porque me parece que esse é o argumento que o teu professor usou ali, certo? Ou eu tô errado? Ó, porque ele falou, trabalho ao longo de H é igual ao trabalho de H ao longo da circunferência, mas as duas coisas são homotópicas no domínio do campo H. Tá, vamos escrever assim. Mas se as duas curvas forem homotópicas no domínio do campo não conservativo. Aí buguei o chat. Procure, mano. Uhum. Bem, se o professor tá argumentando, vamos na dele, né, cara? Beleza? Beleza. Tá bom, acho que pelo menos ele nos ajudou a entender que é um achatamento ali, se achatar tá valendo. Tá É, eu bom, também Rafa. vou ver aqui mais a parte de homotopia também para pegar. Porque isso salva muito, né, cara? Sim. Então tá bom. Abração aí, meu querido. Valeu. Obrigado.